Muito bem, vamos lá. Mais um vídeo DC vs Sonic, review, feito pelo Gabriel, da Batcaverna. Gente, vocês sabem, eu vou acompanhar todos os reviews dessa série, porque é nerdação pura, não importa se é palavra ou não. Não importa se é uma palavra que exista ou não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos logo pra história, vamos logo pra história, vamos lá pra história, vamos lá. Fala galera, aqui é o Fala, Gabriel e Gabriel! hoje é dia de história completa aqui no canal. Isso porque Dessa vez eu gravei teu nome e não chamei de você de Gustavo, que nem no último vídeo. saiu a terceira e muito aguardada edição do crossover do Sonic Hum, hum, com a Liga hum. da Justiça. Nessa edição, Sonic e os demônios. Terem, olha. Beleza, não, não. O Silver de Lanterna Verde, tá, beleza. Ganhou um anel. Agora me explica. Por que todo mundo tá vestido? Por que o Tails tá vestido de ciborgue, mano? Por que o Tails tá vestido de ciborgue? Mas ficaram legais, ficaram legais, ficaram legais, ficaram legais. O Sonic vermelho aqui tá parecendo personagem de fã de alguém na internet. Mas tá maneiro, tá maneiro, tá maneiro, tá maneiro, tá maneiro. Demais vão usar os mantos dos heróis da DC para deter diversos crimes que estão Caracoles, não, não, não. Sonic contra o Reverse Flash. Peraí. Quem tá falando aqui? Isso não pertence a você e significa um mundo pra mim. Se você devolver, vamos deixar as coisas pra lá e tal. E você não está em posição de fazer demandas. Não mais do que você tem o direito de vestir esse uniforme. Ah, tá. Sim, sim, sim. É que o Reverse Flash é um. É um bicho bizarro, porque ele é um fã hater ao extremo do Flash, né? E ele vendo alguém se vestido como Flash e um ouriço. Ele deve estar muito. Ele deve estar muito zangado. acontecendo na Terra. É Sonic versus Flash Reverso, Shadow versus Coringa, Silver versus Sinestro. O Shadow versus o Coringa. Não, volta um minutinho aqui. Volta um minutinho aqui. Sério aí. Cara, ele tá com um Batmóvel do tamanho dele, mano. Pergunta: o filho do Batman permitiu uma coisa dessas? O filho do Batman permitiu isso daqui? Sinestro e por aí vai. E pessoal, só antes da gente começar Caracoles. o Contra o vídeo, eu peço para Sinestro vocês também. já irem deixando aquele Sonic like, Sonic comentário. Fazer esse Sonic tipo de like. vídeo no dia seguinte que a HQ sai dá muito trabalho. Tá, Beleza? está, tá aqui. Muito obrigado. Agora, falando nisso aí, dá o like também, se inscreve aí no canal, gente. Falta pouquinho para chegar aos nossos 500 inscritos, gente. Pouquinho, quase lá. Estamos chegando. Agora sim, vamos começar. E aí, e solta a vinheta. A terceira Que edição legal. inicia com o Knuckles pedindo ao Mr. Terrific que mandem O todos de Senhor, volta. Senhor Terrífico. Peraí, naquele desenho da Liga da Justiça que passava. Passava de manhã, né? Sério. Gente. Era engraçado. Na época da faculdade, todo mundo, na hora do almoço, parava pra assistir a Liga da Justiça e o Super Choque. Liga da Justiça e Super Choque na televisão da cantina. Todo mundo parava pra assistir. Era tradição. A Terra. Só E que o eles Michael Holt chamam de explica Senhor que não Fantástico, pode mas o Senhor Fantástico é da Marvel, né? Que é o do Quarteto Fantástico. Mas, enfim, deixa pra lá. fazer isso, já que o mundo deles desapareceu. O Sonic É, na pede pro edição anterior, Echidna né? se acalmar e não culpar os outros que não tem nada a ver com isso. Não só que o mensageiro, mano. Sério, o Senhor Terrífico já quase tomou porrada do Knuckles só por conta de ter mandado a mensagem, pô. Enquanto que o Silver tenta ver o lado positivo das coisas, e que é que talvez o Darkseid tenha morrido. Só que pro Tails tem Não. algo que não Ah, se tá. encaixa nessa história toda. Afinal, não faz nenhum sentido essa Terra ter desaparecido. Vai lá, ó. Tem esse cérebro gigante nessa raposinha minúscula aí, não. Começa a pensar aí pra resolver a situação. Ele tem uma Bora. teoria, mas antes de tudo, precisa de tempo para pensar.
Terrific então comenta que a ausência da Liga logo irá chamar a atenção dos principais vilões da Terra. E aí vocês Hum. já viram onde que isso vai levar, né? O É, Sonic e né? os outros se Né, colocam à não? disposição para ajudar, considerando que a Liga da Justiça original se sacrificou para salvá-los. Se Até sacrificou, mesmo não, Shadow, bom, que a fica gente aqui faz o se que puder, né? refletindo ao lembrar da Maria. O Mr. Terrific comenta que Peraí, coitado ninguém do vai achar Shadow. estranho 6 animais que falam na Terra. Foi quando foi, em que momento o Silver recebeu o anel do Lanterna Verde? Não, porque, peraí, isso foi escondido, né? Só pra dizer, ah, toma, segue o meu manto aí enquanto a gente tá fora. Deles, já que existem meta-humanos e coisas ainda mais absurdas. Então, Silver se transforma Isso que é engraçado. A pessoa dizer que, ah, já que tem um monte de meta-humano, alienígena, criaturas espaciais, criaturas interdimensionais, quer dizer, aparecendo no planeta, então 5 criaturas antropomórficas, um equidna, é, 1, 2, 3, 4 ouriços, uma raposa de 2 causas, uma raposa de 2 causas, 2 caudas, uma raposa de 2 caudas, todo mundo andando em 2 pernas. Ah, vai ter problema? Não, não, é normal, é normal. É uma terça-feira. É uma terça-feira. Quem é que entendeu a referência? num Lanterna Verde e explica que o John entregou o seu anel antes deles serem levados pelo portal. Pro Michael Holt, isso é o Isso é bastante. maneiro. E significa que a Liga iria apoiar essa ideia de todos os amigos do Sonic serem heróis. Só que, claro, para Hum. eles estarem adequados à Terra da DC, eles vão precisar de uniformes. E na É sequência da lógico, né, HQ, que a tem gente tem que vai ter um ver uniforme de todos herói. os Não amigos do pode ter Sonic outro, né? usando os uniformes e tendo algum tipo de aventura muito típica de cada uniforme que eles estão usando. Começamos com o Silver, que está no setor Setor 2006. 2006. E aí pegaram a referência, né? É porque o Silver foi criado em 2006, naquele fatídico jogo do Sonic. Caracoles, boa referência. Boa referência, serinho, foi inteligente. Foi inteligente. Eu não teria pegado a referência. Eu não teria pegado a referência mesmo. Que todo Serinho. mundo odeia. O Silver aparece ajudando Kilowog, Chip e Toma E Justamente do jogo numa do luta Sonic contra 2006. Sinestro. O vilão recebeu um boost de poder e está exalando medo para criar construtos gigantes. Caracoles. Isso parece deter Serinho, os a arte é nossos muito lanternas, boa, maluco. É mas muito boa a Silver tem arte. a força de vontade inabalável. Serinho, ó o Silver falando o lema. No dia mais claro, na noite mais escura. E eu não lembro o restante. Ao recitar o lema dos Lanternas Verdes, junto com seus novos amigos, os 4 Nenhum conseguem mal conjurar escapará um à minha martelo presença. gigante Eu não sei, que eu não sei, eu não deixa sei, eu não sei, até eu o não sei. Sinestro Não assustado. sei. Algo que o Silver até dá uma debochada. Todos atacam juntos e Tá. acertam em cheio o construto do dragão Serinho, olha isso, um marretão, maluco. Eles fizeram um marretão pra acertar o Sinestro. Que isso? amarelo. A Amy Sinestro é estaria preso. orgulhosa. E ao Eu estou. examinar por que ele estava tão poderoso, os heróis encontram uma esmeralda do caos na lanterna amarela. E, Silver decide e tá aparecendo as esmeraldas do caos aí no mundo. Então o mundo não sumiu assim e as esmeraldas apareceram? Serinho. Boa, 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 boa. Caraca, isso deve dar um trabalho, deve dar um problema. O que ele tá falando aqui? reportar isso aos demais e deixa a Terra a cuidado dos outros lanternas humanos. E ele Não, peraí, mas volta aqui um minutinho. Dos outros hoteles humanos, mas tá bom. Eu vou. Eu não sei o que significa isso, blá 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 blá. Eu tenho que ir pra. Vou deixar na mão dos outros lanternas verdes da Terra. Eu vou pedir pro Kyle, ou pro Hall, ou pro Guy, ou pro Simon, ou pra Jéssica, ou pra Joe. Quantos lanterna verde tem? Quantos lanterna verde tem na Terra? Sério? Quantos lanterna verde tem nessa Terra? Maluco! É muita coisa! Ah, meu pai. lanternas humanos. E ele até faz uma piada dizendo que tem muito lanterna humano para proteger um único Ah, planeta. Em Washington, uma invasão do falo mais exército do nada. Gorilla Grodd Sério. está em andamento. Supergirl e Mulher Gavião Olha estão a lá esmeralda para na cabeça do, impedi-los. na Só cabeça que elas são do Gorilla dominadas Grodd. pelos poderes do Gorilla Grodd. Ele pega a Mulher Gavião e diz que as duas deveriam se sentir honradas por serem as primeiras a se juntar à sua nova nação.
Contudo, antes dele terminar a frase, um laço amarelo envolve o seu pescoço e Grodd é puxado com força pra longe das E já heroínas. perdeu a Quem Esmeralda, fez já, isso já, já foi a perdeu, Amy já perdeu. Rose. E olha a Amy de Mulher Maravilha, mano. Ouriça Maravilha, olha isso. Pior que ficou maneiro, maluco, sério. O design dos personagens ficaram maneiros. Ficaram maneiro mesmo. Sério, muito Trajada de legal. Mulher Maravilha e o martelo pico-pico customizado. O É, Grodd pior recebe que em tem o cheio um símbolozinho ataque da Mulher desse Maravilha no poderoso martelo. martelo. Logo na Martelo pico-pico. sequência, Amy e Supergirl trabalham em equipe para Peraí, deter não, 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 os para, outros eu vi um Gorilas. negócio ali. Peraí, não, volta. Ela Desse tá com os poderoso braceletes martelo. da Mulher Logo na sequência, Maravilha. Ela tá, ela tá defletindo bala. Ela tá defletindo bala. Deram um boost na M. Caraca, sério. Sério, tô adorando, tô Amy adorando, tô e adorando, tô Supergirl adorando, trabalham tô em adorando. equipe para deter os outros gorilas. Enfim, Grodd e o exército são derrotados. E a Mulher Gavião diz que irá destruir o elmo dos poderes do Grodd. Mas é nisso que a Amy percebe que havia uma Não, esmeralda do caos dentro do segura a elmo. massa, E é segura a por isso que massa. os poderes do gorila Grodd estavam amplificados. A Amy explica que a A esmeralda veio esmeralda do seu vermelha. mundo. E talvez signifique que os outros membros da Liga estejam vivos em algum lugar. Só que nesse momento, ela precisa primeiro focar na bagunça deixada pelo Grodd. Primeiro o trabalho, Voltamos depois a para gente dá um jeito. Metrópolis. Sério, olha isso. Olha isso do Knuckles voando por Metrópolis. Sério, eu não sei o que é mais engraçado. É o Knuckles voando por Metrópolis. É ele com a roupa do Superman. É a conjuntura da obra. O que ele tá falando aqui? Por um lado, não é tão ruim, é uma cidade grande, não é tão. Sério, Metrópolis não é tão grande quanto a Ilha dos Anjos. Sério, Metrópolis é uma cidade pequena em comparação com a Ilha dos Anjos. Meu pai. É que então patrulhar não demora tempo algum. Por outro lado, é uma grande cidade, então tem muitas camadas. Ah, sim, é porque uma cidade é muito mais complexa que uma ilha, né? Apesar de que é uma ilha cheia de armadilha, cheio de zona, cheio de um monte de coisa, só não é cheio de gente, né? E o Knuckles está usando o manto do Superman. O herói reflete sobre como a cidade é diferente da sua Ilha dos Anjos. Ele então se encontra com a Lois Lane, dizendo que o Star Labs ainda não encontrou nada É o envolvendo os guardião planos da mesmo, não Liga da adianta. É o Justiça. Só guardião. que a Lois também tem uma novidade. Ela recebeu uma ligação do Lex Luthor querendo conversar com o Knuckles. O Echidna acha tudo isso muito estranho, mas a Luthor. Lois deduz que é Luthor. porque ele sabe de alguma coisa envolvendo a Liga. Seria? Assim, Como o Super assim? Echidna vai planando até o Super prédio da Kid? LexCorp. Super Kid, né? E ele faz isso bem ao estilo do Superman, batendo no vidro da cobertura do Luthor. O vilão quer propor uma parceria. Ah, ele não bateu no vidro. Na verdade, ele foi de cara no prédio e tá se segurando, porque é o que ele faz, ele escala. Ah, engraçado. Como é que é? Mais lento do que uma bala e tão súbito quanto uma locomotiva. Sério, Entre ele e o eu tô Echidna. adorando essa Só que revista. o Essa revista é Knuckles não linda. vai cair nesse tipo de ladainha de vilão novamente. E claro que isso é uma referência ao fato do Knuckles já ter sido enrolado diversas vezes pelo Dr. Sim, Robotnik. várias Luthor vezes. lamenta a recusa do Sonic convite. Knuckles, E então se pergunta se o Echidna tem a mesma Sonic fraqueza que o Adventure, por aí Superman. vai. É nisso que ele abre uma caixa com uma pedra verde, na qual acredita ser kryptonita. Só que Pera, na verdade, pera aí, não, parou. Lex Luthor tá achando que, primeiro, Knuckles é fraco contra a Kryptonita. Dois, que essa pedra é Kryptonita. Serinho, Lex Luthor é fissurado em Kryptonita e Kryptonianos, maluco. Serinho. Lex é uma das mentes mais inteligentes do universo da DC, mas ele é maluco por Kryptonita, maluco. Serinho. E claramente tá tentando ver. Tem fraqueza. O Knuckles tem uma fraqueza. Por que o Knuckles teria fraqueza de Kryptonita, maluco? Peraí. é uma esmeralda do caos. E o Knuckles fica super contente ao encontrar uma. Já Luthor, ao perceber que seu plano foi por água abaixo, se faz de desentendido e pede pro Echidna ficar com a esmeralda. O herói vermelho vai embora. Ele tá voando, ele deu um uzinho aqui, vup! Deu um
Deu um uzinho aqui, whoop. Que Pro aconteceu? alívio do Luthor. Mas logo depois, o Knuckles retorna, ao perceber que o vilão estava tentando envenená-lo com uma kryptonita. Você tá tentando me envenenar pensando que isso aqui era kryptonita. E agora vamos para Gotham. A cidade está sob ataque do Coringa, que está dirigindo um Gotham Coringa City. móvel com uma bazuca. Ele então percebe que tem alguém o Não, seguindo. uma bazuca com a cara dele, né, por cima. Típico Coringa, na verdade. É o Shadow, com um Batmóvel customizado para o seu tamanho. E o Coringa o Ele chama de customiza. Sombra do Morcego. A Entenderam? Shadow sombra of do the Bat, morcego. que é inclusive o nome de uma HQ que o Batman já teve. O Coringa não tá de Sério brincadeira isso? e Eu não sabia atira com não, a não sua lembrava disso bazuca, não. Eu acertando em nem cheio acho o que já tinha lido Batmóvel. uma coisa assim. Shadow consegue escapar e agora, usando a sua própria velocidade, alcança o palhaço do crime, Usando a sua própria velocidade, ou seja, ele tá perseguindo ele de Shadow Móvel, eu vou chamar de Shadow Móvel, né, porque por quê? Se ele é mais rápido que o ele é mais rápido que o carro, maluco. Pô, dividindo em dois o Coringa móvel. o O vilão não Coringa consegue Móvel. nem pegar a sua bazuca antes que o Shadow a destrua com uma grande pisada. O Coringa realmente Tem fica como não, tem impressionado com como o não. Shadow, mas fala que ele é muito seco, falta teatralidade. A Gotham merece um show, como acontece quando o Batman tá atrás do Coringa. O Shadow fica olhando tudo isso sem falar nada e só responde com um chute na cara do vilão. Respondeu com uma bicuda no meio das fuças, maluco. Seja teatral, veja, existe um jogo entre mim e o morcego. Aí chega o Shadow, simplesmente toma a bicuda e ainda faz a pose de Sonic Adventure 2, né. O Coringão vai a mimir e o Shadow pega a esmeralda do caos, que estava em seu paletó roxo. Ele tava com a esmeralda, maluco? Onde é que tava com a esmeralda? Então tá, né. E o Beleza. último herói apresentado nessa Hum. HQ, claro que é o Sonic, usando o uniforme do Flash. Em É Central lógico que tem City, que ser o Sonic Sonic. disputa uma corrida com o Flash Reverso, que acabara de roubar uma esmeralda do Flash caos. reverso, O Thor criminoso diz viajante que do o tempo. verdadeiro Flash, que era um herói mesmo. É que, porque por conta que deu aquela provocada no Sonic, e tá porque tá vestido o uniforme, deve ter sido por conta disso que eu tô lendo aqui. Muito, muito julgamento. Vamos lá, deve ser alguma coisa assim. Enfim, não vou fingir que eu sei inglês assim muito bem, não. É, ele não tem os tessauros do futuro, não. Ah, meu pai. O verdadeiro Flash era um herói e eu fiz isso porque eu fiz com que ele tivesse tragédias e perdas. Serinho, Flash Reverso é uma praga, maluco, uma praga. E que esse ouriço é apenas um impostor. Uma criança brincando com uma fantasia, cara. Enquanto o Caraca, Tony ele tá ali, despeja os seus Sonic clássicos e insultos, o Reverso, uma luta em alta nada, velocidade nada, nada. acontece. Para, eu acabei. Você não é bom bastante para ser o seu substituto. Você não é bom bastante para ser o seu falso, seu faker. Ian Flynn, eu sei que você é o roteirista disso daqui. Diminui as referências com Sonic Adventure 2. Por favor. Diminua as referências de Sonic Adventure 2. Por favor. É muita referência. O Sonic realmente fica impressionado com a sua velocidade. E o Uhum. Flash Reverso se gaba, dizendo que é o homem vivo mais rápido da Terra. Só que quando ele se dá conta, a esmeralda do caos Não, para. Não, 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 não. O Sonic trocou a esmeralda por uma lata de refrigerante sem ele ter visto, sem o homem mais rápido do mundo ter visto, ou melhor, um dos homens mais rápidos do mundo, né? Mas a criatura mais rápida de todas, não, ele... Ah, isso foi tão lindo, tão lindo. não está mais em suas mãos. O Sonic a pegou e ele nem viu. E agora sim, Eu movi muito rápido pra você ver. Pera, não, 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 volta, deixa eu ler isso direito. Eu movi muito rápido pra você ver. Vamos tentar de novo. Não pisque, não
pisque! E agora sim, acabou a brincadeira pro ouriço, que usa todo o poder da Esmeralda para simplesmente humilhar o Flash Reverso. E, gente, essa Caraca, ilustração, essa pose do Sonic, aura total. E aura, isso assim que é o momento pura badass. aura, O maluco, pura Talman aura no percebe que ouriço. isso não foi a força da aceleração, e sim o poder da Esmeralda. Tão rápido. Ele foi na força da aceleração. Não, não foi a força da aceleração. He was using. Ah, de novo, outra referência de Sonic Adventure 2. Outra referência de Sonic Adventure 2. Ah, Para fazer teletransportes instantâneos. E é aqui foi uma muita referência ao Sonic Adventure referência. 2, né? Porque o Sonic fala algo muito parecido quando encontra o Tá aí, inferno. ó. Reverso é preso pelas autoridades locais e o Sonic entra em contato com seus amigos para dizer que conseguiu uma esmeralda. Ninguém realmente fica surpreso com essa informação. Eita! A Amy tem o carrinho dela agora, que é o carrinho voador invisível. Sério, sério, que coisa maravilhosa. Sério. Cara, imagina ver uma ouriço rosa vestida como Mulher Maravilha. Você dá pra ver, porque não tem o local do piloto de avião. Você só vê uma cabeça voando. Porque todos conseguiram achar uma também. Eles decidem marcar uma reunião. E o Sonic vai a toda velocidade até o Hall da Justiça. Os Sério, heróis são desenho muito bem recepcionados pelo feito, muito bem Mutano, feito. que se transforma em Que Knuckles arte. aqui para fazer uma piada. E o Peraí, um Knuckles, pera, não, 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 não. Isso aqui é muito bizarro. Olha, olha a patinha, olha a patinha. Olha os dedos sem luva. O Knuckles, o Knuckles não tem, o Knuckles tem dedos. O Knuckles tem dedos porque a gente só vê o Knuckles com luva de boxe, né? Então, uma piada. E o Mutano tá ali porque ele tava com o Tails, e o Tails tá vestido de ciborgue. E a gente tem aquela clássica dupla, né, de ciborgue e Mutano, grandes amigos. E infelizmente, essa interação que poderia ser tão legal, Tails e Mutano, não acontece muito na história. Já o Tails pede pro aqui eu já faço uma crítica a essa revista aqui. Não podia ter cada interação uma revista? Podia ter uma interação do Silver como o Lanterna Verde numa revista só, única. Podia ter interação do Batman, do Batman, do Shadow vestido de Batman numa edição única, ou pelo menos dois deles em uma edição única. Por exemplo, chega e coloca o Silver, primeira parte, depois segunda parte o Batman, depois a Amy, depois o Knuckles, depois uma revista com o Sonic, eu sei lá, uma coisa do tipo. E depois nessa revista do Sonic eles se encontram pra fazer essa parte aqui. Faria muito mais sentido, né? Faltou a história do Tails também, né? Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Dá pra ter umas historinhas muito mais, assim, muito mais acabadas pra poder dar um. Dar um tempo pra gente poder respirar. Sério, acho que ficou muito rápido. Ficou muito rápido e isso eu não gostei. Isso eu não Mutano gostei, não. cuidar da segurança, enquanto que os heróis se reúnem para tomar uma decisão importante. Todos os 6 conseguiram uma esmeralda, e isso significa que falta uma. E é aqui que o Tails conta que ele conseguiu uma Falta uma. esmeralda, Aqui mesmo tá que com isso não tenha sido Darkseid, mostrado na HQ. Ele conseguiu essa esmeralda junto com os que é titãs, e a é esmeralda azul exatamente por escura. isso que ele estava com o Mutano antes. E eu preciso admitir que esse visual do Tails Cyborg ficou muito legal. O Pô, rastreador do ficou Tails maneiro, ficou maneiro, ficou detecta maneiro. a última esmeralda. Ah, não, peraí. Não, peraí. A esmeralda azul tá com o Sonic, né? Então qual que falta? Peraí. A verde tá aqui, a roxa tá aqui, a amarela tá aqui. A vermelha, essa aqui é ciano, né? Então falta a cinza. Esmeralda, mas essa não está na Terra, e Não, sim outra, numa terra outra do azul? Azul, multiverso. azul, O Tails azul acredita clara? que talvez Tem essa uma azul terra clara e uma azul seja a escura? Agora sua eu não terra, lembro as e que no cores. final das contas não foi de... Buia! Eu vi. Ele até imitou o trejeito do ciborgue, mano. Buia! Fala sério, que coisa maneira. destruída. A raposa explica que eles não conseguiam detectá-la pelos sensores, mas ela nunca de fato foi destruída. Isso foi culpa da máquina do Darkseid, que colocou a Terra deles numa espécie de universo de bolso. Agora que eles têm as esmeraldas, Um eles universo conseguem pequenininho. detectar o planeta justamente por causa das ressonâncias Aqui, como é que é? Fala aqui, como é que é? Agora que nós temos as esmeraldas e
e elas podem se ressonar uma com a outra, elas podendo voltar para casa e tal. E a pergunta é: será que devemos? Ah, tá, por conta do Darkseid, né? E justamente tinha que ser o Shadow se cobrindo com uma capa. Cara, isso tá muito maneiro, maluco. Isso é muito legal, é muito legal. Que elas têm. O Shadow, percebendo para onde essa conversa vai, se mostra preocupado em abandonar a Terra da DC para ter uma segunda chance contra o Darkseid. Ah, é porque, na verdade, como é que é? Se o nosso mundo sobreviveu, Darkseid sobreviveu, abrindo um caminho para nossa casa, deixa este planeta vulnerável para invasão. Ou seja, sim. Sim. Porque afinal poderia deixar aqueles parademônios irem para esse mundo. Darkseid também, que é um problema. Então, né, tá. Uhum, Acontece que ele não quer deixar a Terra desprotegida de algum tipo de invasão que poderia acontecer. Só que o Knuckles maneiro, comenta que os maneiro. heróis da Liga fariam o mesmo se a situação fosse inversa. O Peraí, ouriço Ed Knuckles fazendo o discurso típico do azulão, maluco, típico do Superman. Não, não, pô, muito maneiro, muito legal. E, além disso, você está me dizendo que você não quer dar uma porrada no Darkseid como revanche? Esse, hum, esse disse tudo, disse tudo. é voto vencido. E assim, todos vão até a torre de vigilância e o Tails coloca as coordenadas corretas. Agora sim, eles estão prontos para voltarem para casa E isso e aqui é deter digno de Darkseid de uma vez wallpaper. por todas. Olha que Só linda, antes olha a deles linda irem, imagem. Mr. Terrific cumprimenta a todos por terem sido ótimos heróis. E assim termina essa terceira edição do Foi muito crossover do rápido, é só uma Sonic com ediçãozinha a só, DC. que Essa pena. edição, na minha opinião, foi a mais fraca em termos de história, mas também foi a mais massa velho, digamos assim, com muitos momentos de aura Aí para tá, esses sim, personagens que sim. estão usando as roupas dos heróis da Liga. É para ser uma história mais bobinha, para ter esses momentos de aura desses personagens. Momentos de Especialmente a aura. parte do Sonic com Flash Reverso, que essa eu preciso admitir, o meu lado fanboy do Sonic ficou muito alto. Foi muito legal essa cena. Mas convenhamos que em termos de história, Mereceu, aqui foi bem mereceu. fraquinho. E uma outra coisa um pouquinho negativa que aconteceu nessa edição é que, de novo, eles estão citando frases dos jogos do Sonic, e é a terceira edição de 3 que eles fazem isso. E sabe, é um pouco falta de criatividade você ficar fazendo isso toda hora. Uma edição, duas, vai, mas aí na terceira. Eu não diria talvez falta de criatividade, porque tá, você quer referenciar, afinal o roteirista, ele é um roteirista das revistas de Sonic, ok. Mas fazer isso direto é maçante, maluco, é maçante, chega a encher o saco. Eu adoro o Sonic Adventure 2, é o meu Sonic 3D favorito, assim como de muita gente aí também, mas pô, tá irritando mesmo. Pelo amor do ouriço, por favor. Dá uma cortadinha aí, pô. Terceira, já começa a ficar um pouco cansado. De qualquer jeito, o Sim, Gabriel sim. criança vibra com toda essa história. Ele ainda não O acredita que o Lira Sonic criança tá vestiu o vibrando, manto do Flash e o saiu Lira correndo com o VTuber Flash também, reverso. tá Pô, vibrando foi aqui. muito legal. E Cadê vamos essa agora criança? aguardar a quarta edição, que deve sair no mês que vem. E podem ficar Ai, tranquilos ai, que ai. assim que sair, a gente vai fazer o vídeo Adulto no no canal. corpo, Galera, criança na essa daqui mente. também é só minha Minha opinião. Se lado vocês criança tá se acharam a HQ divertindo muito muito, legal, muita por favor, nerdice, muita comentem aqui nerdice. embaixo. E no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até o final. Vocês estão ligados? Dá-lhe descer. E esse foi o vídeo da Muito terceira edição do obrigado mais uma vez por um Sonic review contra a Liga da maravilhoso da Justiça. Batcaverna, E aí, feito pelo gostaram? Não Gabriel, gostaram? maluco. Deixem suas opiniões nos comentários. E E mais uma vez, muito obrigado a quem ficou aqui até o final. Não se esquece de dar o like, se inscrever. Gente, por favor, chegando a 500, estamos chegando lá. Falta pouco. Falta pouco, só para eu parar de encher o saco de vocês. Ai, ai, ai. Gente, muito obrigado mesmo. Eu vou nessa. Fui!